Bom dia, bom dia, bom dia, vencedores. Mais um dia, pela graça de Deus, mais um dia em direção ao nosso sucesso. Um dia em que nós possamos governar sobre a terra, sobre todas as nossas emoções, nossos sentimentos, e que nós possamos construir a nossa vida desejada, aquela vida dos sonhos. Começando pela reconstrução, começando pela ressignificação dos nossos sentimentos, pela mudança de todas as nossas crenças, de ressignificar, de reconstruir, de transformar, de limpar todos os nossos traumas e bloqueios. Como que faz isso daí? Como que se inicia? A partir do desejo. Quando você deseja, você começa, aquilo dali se torna muito mais fácil, aquilo dali se torna possível. Vai doer, é uma coisa complicada, em questão de aceitação, porque envolve sentimento. Você tira e vai arrancando, isso daí leva um certo tempo, mas quando ocorre todo esse processo naturalmente, você se vê cada vez mais próximo da iluminação, mais próximo daquilo que você quer viver. Hoje eu vou falar aqui um assunto sobre estado de fluxo. Estado de fluxo. O que seria um estado de fluxo? É quando você desbloqueia, é quando você tira todos os obstáculos, emoções, sentimentos, pensamentos, escassez, esses bloqueios que existem na vida das pessoas, e você deixa de lado tudo isso e você deixa uma corrente de sentimento, uma corrente de conhecimento, de energia fluir por você. Um exemplo, se você vai nadar, está aprendendo a nadar, mas você tem grande dificuldade de você cumprir um certo percurso, uma coisa que ajuda muito você a pensar e entrar em fluxo é que você é a própria água. Você, quando você resiste, quando você faz algo resistindo, eu não quero fazer isso, mas eu tenho que fazer. Quando você faz e adota esse tipo de pensamento, as coisas ficam muito mais difíceis. E aí o que acontece? O nosso cérebro ele é inteligente, ele projeta todas as coisas que ele quer no nosso corpo. Toda a forma que a gente pensa, os pensamentos, ele projeta tudo no nosso corpo. Se é algo que ele quer e ele vê que é algo agradável, o seu próprio corpo ele vai ficar flexível e vai ser possível acontecer. Se é algo que você colocou na sua cabeça que você não quer, mas você tem que fazer, então é algo torturoso, algo muito ruim de se fazer, é desprazeroso, é dolorido, o que ele vai fazer? Ele vai enrijecer seu corpo e você vai ficar mais propenso a criar bloqueios e não pegar a técnica certa de fazer as coisas acontecerem. Então, a melhor forma de você pensar é assim: se eu for correr, eu sou o próprio vento. Mas você está viajando. Não, porque o vento é fluxo, é a mentalidade que você tem que ter. O vento é fluxo. E você seguindo esse fluxo, é como se você estivesse em alto mar, através de um barco à vela, ou um navio à vela, você levanta a sua vela, o vento vem, sopra a vela e você consegue velejar. É simples assim. É a mesma coisa para a prosperidade. Tem pessoas que ficam querendo e correm atrás do dinheiro o tempo todo. Só que ela não entende. Ela acha que o dinheiro vem através da Mega Sena, vem através de um sorteio de determinado lugar. Só que o dinheiro é resultado. O dinheiro é resultado. Dinheiro é aquilo que você já está plantando agora. O que você planta agora é conhecimento e aprendizado. Quando isso ocorre, você tem que imaginar que você é a própria energia do dinheiro. Você tem que imaginar dessa forma, que você é a própria energia do dinheiro. Quando você traz isso para você, dessa forma, que você é a própria energia do dinheiro, você entra em fluxo e as coisas ficam muito mais fáceis. Me fugiu o nome agora de um homem que disse o seguinte, que quando você faz algo que é prazeroso, você faz aquilo dali e tem um rendimento de até 300%.
Dá um Google aí e pesquisa sobre alta performance, fazer algo prazeroso aumenta em 300% o resultado. Por quê? Porque você está com prazer daquilo dali. Você não está resistindo. As suas fibras, os seus neurônios, tudo está trabalhando em prol do seu prazer. Não é em prol de algo ruim, não é contra algo ruim, algo bom. Você trabalha em fluxo, não resistindo. E quando você resiste, gera uma série de coisas. Imagina um duto onde passa muita água. Você coloca um bloqueio ali. E ali para de passar água ou passa água numa vazão muito menor. O que vai acontecer? Em determinado momento vai exigir muito mais. As paredes desse duto vão sofrer uma pressão muito maior do que se espera. Por quê? Porque a água está vindo numa força X, ela chega numa resistência, naquele momento ali, há um acúmulo muito grande, uma pressão de tudo continua vindo. As paredes daquele duto, elas vão ser pressionadas, inclusive aquele próprio bloqueio. Resistir é sofrer. Deixar o estado de fluxo na nossa vida, ou seja, deixar fluir as coisas como devem fluir, é você estar caminhando para a prosperidade em todas as áreas da sua vida. E é exatamente isso. E quando você entende isso, o estado de fluxo é uma energia, é um fluxo de energia. Energia, ela vem através de ondas. Ondas eletromagnéticas, ondas do mar, por exemplo. Existem usinas que já são produzidas energia elétrica através do movimento das ondas. Através desse movimento das ondas, essa usina, nesse trabalho que ele tem, ela gera energia através desse movimento das ondas. Então, tudo isso relacionado a fluxo é deixar a energia fluir na sua vida. E é uma coisa muito importante que você deve colocar em pauta na sua vida. Agora eu vou fazer o seguinte questionamento para você. Na sua vida, faça uma análise, escreva de um lado coisas ou atos ou atitudes que estou deixando de fluir. Estou deixando de fluir. De outro lado você coloca atitudes para que se resolva esse ato. Ou seja, aqui eu deixo de fluir e aqui é a solução para esse problema. Eu estou deixando de fluir. Deixar de fluir é resistência também. Você vai colocar, eu estou deixando de estudar. Então você está resistindo a algo. O que está acontecendo? Você está resistindo ao estudo. Por quê? Talvez seja pela procrastinação. Você está procrastinando. Lá no fundo do seu sentimento você sente que você não vai gerar resultados através disso. Qual é o sentimento que está trazendo? É importante você entender qual que é o sentimento que você está sentindo. E aí eu aproveitando falando de sentimento e emoção, qual que é a diferença de sentimento e emoção? Sentimento é algo sentido em cima da realidade, só que ela não precisa ser a realidade última, ela não precisa ser a realidade real, porque tem a realidade de cada pessoa e tem a realidade real, que é a realidade. Ou seja, então vamos tratar assim, as pessoas têm uma visão, uma percepção de realidade e existe a própria realidade. O que tem que acontecer? Onde que mora todo a sua limitação, os seus bloqueios e a sua escassez? Onde que a prosperidade não mora? Nesse mundo onde tem uma certa limitação. Nesse mundo onde tem uma certa limitação de mentalidade. Tá ok? Uma coisa muito importante que vocês têm que entender. Sentimento, ele só é uma percepção da realidade. Ele pode ser distorcida.
E emoção é uma devolução para o mundo externo conforme o que você percebeu. Se você tem uma realidade distorcida, que a maior parte das pessoas tem uma realidade distorcida sobre as coisas, e não tem uma visão real do mundo, elas sofrem, elas caem em depressão, elas passam mal, ansiedade, porque tem uma visão distorcida, tem uma visão de percepção conforme as suas experiências. Não é a realidade daquilo dali. Por exemplo, uma pessoa que tem uma característica de vitimismo, se você passar por ela e não a cumprimentar, ou esquecer de cumprimentar, ou estar intertido com alguma outra coisa, você fez aquele ato impensado, mas para ela, na cabeça dela, você está a desprezando, porque ela tem uma visão distorcida da realidade. Ela não chegou para você e perguntou o que aconteceu. Ela não chegou e perguntou. Ela simplesmente julgou conforme a realidade dela. Então ela se sentiu desprezada. Ou seja, ela se colocou num papel de vitimista. E o protagonista, onde que entra nessa situação? Ele vê a situação e ele fala: eu sou governante da minha realidade. Eu não reajo, por mais que ele possa ter me cumprimentado ou não, e se ele não me cumprimentou, se ele fez de propósito ou por distração, não importa. Eu não me importo com essa situação. Não espero nada sobre essa situação. Então, o vitimista, ele se porta numa situação de escassez, e o protagonista, ele sempre dá a volta por cima e ele vê a crise como uma forma de prosperar. Mas está falando de dinheiro no meio de um sentimento? Não. Prosperar, quando eu falo, é em todas as áreas. Porque o protagonista, quando ele sofre, esse mesmo exemplo do desprezo, o protagonista, ele simplesmente enxerga aquilo dali, que é uma lição de algo que está querendo passar para ele, e ele aprende com aquilo dali. E automaticamente ele fala assim: eu sou o governante da minha própria vida, não estou aqui para viver a reação que determinada pessoa quer, ou não. Não estou aqui para julgá-la. Se ela quiser, ela cumprimenta, se quiser, ela vem falar comigo, mas estou aqui para viver a minha vida. Então, basicamente, sucintamente, essa questão do sentimento e emoção. Sentimento é algo que você tem a percepção e sente sobre aquilo que você tem de visão de mundo. Não é a realidade. E emoção é aquilo que você sentiu conforme a sua percepção e devolveu ao mundo. Então, são duas coisas assim totalmente diferentes. Que a gente sempre costuma falar: estou sentindo, estou emocionado. São duas coisas assim muito próximas, que são praticamente utilizadas uma no lugar da outra, numa frase, numa fala, mas tem um sentido muito diferente um da outra. Tá ok? E aí eu quero chamar vocês aqui, que vocês adotem dois tipos de comportamentos para a vida de vocês. Dois tipos de comportamentos para a vida de vocês. Uma postura de protagonista da própria realidade, e adotar um comportamento de prosperar em meio à crise. Protagonista da própria realidade, você assume seus próprios erros e prosperar em meio à crise. Quando chega uma crise, porque muitas crises sempre existem, a mídia está aí sempre trazendo essa ideia de crise. Prosperidade não é falado, mas tem crise o tempo todo. E quando a mídia traz essa ideia de crise, ela tem um interesse por trás disso. O que acontece nesse momento da crise? Ocorre uma transferência de valor, uma transferência de patrimônio, de bens, de quem é vitimista para quem é protagonista da sua vida. Porque quem é protagonista, para você ver que as duas coisas estão relacionadas. Protagonismo, a situação do protagonismo que você tem que adotar para a sua vida,
e saber sair numa crise. A pessoa vitimista, ela fecha o estabelecimento dela e ela acaba com o negócio dela. Por exemplo, numa Covid-19. E o protagonista, ela fecha também, por causa do lockdown. Só que ela toma uma postura protagonista, ela vai continuar vendendo. Ela vai montar uma loja online, ela vai montar um negócio online que atenda a pessoa onde a pessoa estiver. E ela não vai deixar de ganhar. Pode até diminuir o fluxo de vendas, mas ela é protagonista, então ela está criando uma nova realidade para ela. Ela não aceita isso. Então, no meio da crise, ela está sobressaindo. Outro exemplo da pessoa que consegue sobressair no meio da crise é a pessoa que está em uma fábrica, ela para de produzir, fecha toda a comunidade, toda a sociedade, lockdown, Covid ou pandemia, ela para tudo e vai falar, vou fazer máscara para vender, vou fazer luvas, vou fazer equipamentos de proteção individual no meio dessa crise, né? Que até então é crise, mas para essa pessoa que é protagonista é uma oportunidade muito grande. Mas isso tudo só foi possível porque o protagonista, ele entrou em fluxo com Deus. Ele entrou em fluxo com Deus, porque ele sentiu a glória de Deus. Ele adotou posturas na vida dele que fez ele estar sentindo e recebendo essa quantidade de bênçãos. E ele é só um vaso que vai encher, 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 e ele tem que transbordar. Como que transborda? Através dos funcionários que ele contrata, através do salário que ele paga para os funcionários. Muitas famílias se abençoam, são abençoadas. Então, entrou em fluxo, você entrou nesse fluxo, no fluxo divino. Mas estou falando de religião. Não estou falando de religião. Novamente, não se trata de religião. Religião tem 6.000. Tem 6.000 religiões. E nenhuma está certa. Nenhuma está certa. Mas como assim que você pode falar? Nenhuma está certa. Só existe uma que está correta. É a religião, e na verdade nem a religião. É você se conectar com o Espírito Divino. Somente isso. Relação entre Criador e criação. Criador e criação. Vou dar um exemplo básico. Você chega lá todo dia no ouvido daquele passarinho que canta na janela do seu quarto, na janela da sua casa, e fala para ele, canta hoje aí, às 9 horas da manhã. Você chega para o rio e fala, rio, vira para lá, ou então volta, faz todo esse trajeto aqui, depois você vai. Você pega e fala para as folhas, uma folha de uma árvore 7 copas, você fala, cresça desse tamanho. E aí você pega e fala para uma folha de samambaia, cresça desse tamanho também, você vai ser pequena. Você fala isso? Não. Então ali há um propósito. A natureza serve o propósito divino. O propósito, o que é o propósito? É aquilo que você deve fazer, que foi colocado para você fazer. Mas não é o homem que programou, foi Deus que programou. Foi o Criador que programou para você. Já está tudo pronto. Mas como que sente isso? Você só vai sentir quando você entrar em conexão, em contato com Deus. Através de oração, através de leituras, ler livros, pensar em coisas divinas, em coisas que levam à prosperidade, em mentalidade de prosperidade, tirar o vitimismo da sua vida, colocar a autorresponsabilidade. Quando você faz e adota essa postura, as coisas começam, uma gota divina na sua vida já expande muito a sua consciência. E você vai conseguir co-criar, você vai conseguir criar a sua própria realidade. Aí que entra o merecimento. Mas o merecimento, cada um tem a vida que merece. Exatamente. Só que a questão da lei do merecimento, que é um princípio, ele está relacionado a justamente o quê? A lei da semeadura. A lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela foi imposta em que momento? Eu vou entrar na Bíblia. Ela existia, a primeira criação foi a única coisa que Deus criou. Aí houve o pecado, houve a expulsão do Jardim do Éden. Depois disso, Deus não criou mais nada. Deus deu só a semente.
E cabe a nós criarmos as coisas. Vai lá, o homem vai trabalhar e aí vai. E muitas outras coisas. Então você tem que trabalhar, você tem que pensar, você tem que cocriar, você tem que ter a mentalidade de prosperidade, você tem que buscar a mentalidade de sucesso, você tem que tem que dormir um pouco mais tarde, acordar mais cedo. Por quê? Porque tudo isso faz parte do processo de semeadura, para que possa ter a colheita. E só vai ter quando você também entrar em fluxo. Para finalizar, a questão do fluxo ele está sempre a todo momento. Então é necessário que você adote isso. Acorda. Esse é o momento. Fala, chega, escreva no seu papel. Estarei em fluxo com Deus. Estarei em fluxo com o Criador. Pode dar o nome que você quiser. Mas só existe Ele. E só tudo que funciona, só funciona porque Ele instituiu. Ah, mas você está falando isso. Olha, eu não quero ser deselegante, não quero ser desrespeitoso. Mas se você está vendo isso e não está se sentindo bem, fique tranquilo. Pare de assistir esse vídeo. Mas eu não posso me calar. Isso eu fiz um compromisso comigo mesmo. De trazer as boas novas daquilo que eu aprendi, daquilo que eu tenho vivido, da grande transformação que eu tenho vivido. Eu não posso me calar. Se não está bom para você, saia desse vídeo agora. Mas eu estou me posicionando. E quando você se posiciona, você tem que seguir esse propósito. Seguir esse propósito. E o meu compromisso com você é de trazer técnicas, trazer chaves que vão desbloquear a sua vida. Trazer experiências, te incitar o desejo de viver novas experiências, estar em novos ambientes, se livrar daquelas pessoas que são tóxicas mesmo, pessoas negativas que reclamam, acham que existe estabilidade, acham que existe um momento único, que só aquilo dali que é nascer, crescer, reproduzir, ficar velho, aposentar e morrer. E curtir a vida, ficar assistindo Netflix e só. E o poder de governar, onde fica? É esse ponto importante que eu venho trazer para vocês. E se está fazendo sentido para você, deixa um like aí e aperta aquele botão do transbordo. O que é o botão do transbordo? É o botão de compartilhar. Envia para alguém que você acha que essa mensagem pode chegar. Envia para alguém que essa mensagem possa chegar. Vai vir alguém na sua cabeça. E quando chegar alguém na sua cabeça, é essa pessoa. Envia. Esse é o botão do transbordo. Significa que você recebeu a informação, está processando, fala para você mesmo, estou processando e eu vou transbordar. E aí quando você resolve transbordar, porque algo está fazendo sentido para você, está mudando a sua vida, você vai apertar o transbordo, que é o compartilhar, e vai chegar até outra pessoa. E essa pessoa chega até outra pessoa e assim vai. E é assim que deve acontecer. Então, esse foi a aula de hoje. Essa foi a aula de hoje. Eu desejo que todos façam um excepcional dia, um dia maravilhoso, repleto de paz. Tá ok? Vamos para a nossa oração de agradecimento, né? Nós só agradecemos. Respira 3 vezes fundo. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, graças te damos por ter dado mais um dia de vida para todos nós que estamos aqui. Acordamos, Senhor, estamos respirando, estamos conseguindo puxar o ar no nosso pulmão. Isso significa uma grande coisa, que estamos prontos para mais um dia de governança na nossa vida. Graças te damos, Senhor, por todas as dificuldades que até agora chegou na nossa vida, porque todas elas fizeram com que nós estejamos sempre procurando o teu caminho para seguirmos. Porque senão, se fosse tudo fácil, se fosse tudo tranquilo, com certeza estaríamos em outros lugares. Mas diante das nossas dores, dos nossos tropeços, dos obstáculos que existem na nossa vida, nós estamos aqui, procurando te servir.
para que possamos naquele último dia sermos chamados de servo bom e fiel. Venha e entre para o gozo do teu Senhor. Para que possamos estar na tua glória, para que possamos abençoar muitas vidas aqui também, para que possamos perder o medo, para que possamos desbloquear tudo aquilo que nos trava, tira todos os limitadores e batentes da nossa vida, para que possamos crescer, não somente em estatura física, mas também em estatura espiritual. Muito esperamos isso, mas nós já cremos que já temos recebido agora. Todas essas pessoas agora, se elas crerem, elas já têm recebido. E eu tenho certeza que elas creram. Então todas já têm as suas chaves de desbloqueio. Começa agora a desbloquear todas as suas chaves, todos os seus cadeados que estão fechados. E assim a gente vai seguindo. A gente vai conseguindo prosperar. E aí você começa a visualizar aquela vida que você deseja. Aquela vida que você quer ter um carro dentro de um condomínio fechado. Aquele carro importado que você nunca imaginou andar e ter. Mas agora você tem. Você entrou dentro dele, você ligou teu carro, você saiu, você foi para sua empresa, tem uma reunião de negócios esperando você, tem dinheiro no banco. Além disso, você ajuda o pobre, o órfão e a viúva. Além disso, você prega a palavra também. Você leva a palavra de amor e de vida para todas as pessoas. Além disso, você respeita o pobre. Além disso, você não passa por cima das pessoas. Você tem humildade suficiente e você consegue transformar por onde você passa. E assim você está enxergando toda aquela sua vida que você nunca imaginou ter. Aquela casa grande, luxuosa, que você jamais imaginaria ter, você tem agora. Você está entrando dentro dela, vendo todos os cômodos, vendo seus filhos correndo, brincando. Ah, mas eu não tenho filho, meu sonho é ter filho. Ah, seu sonho é ter filho? Então, nesse momento, agora veja o seu filho no seu colo. É um ato de fé. Muito mais um ato de fé é ter certeza. Então é um ato de certeza. Porque quando sentimos, aquilo se realiza. Quando pensamos, aquilo se realiza. E nós te damos graças, Senhor, por esse dia que está começando. Te damos graças por tudo. Abençoe todas essas almas, que elas transbordem e que venham passar a mensagem adiante. Te damos graças por todas as bênçãos. Graças te damos. Amém. Bora lá fazer mais um dia perante a presença do Criador e que possamos governar sobre os nossos sentimentos, sobre a terra, e bora lá tocar o terror na terra. Beleza? Bora para mais um dia. Façam todos um excepcional dia.